amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao estudo da Escola Dominical da Assembleia de Deus aqui em Campina Grande. Nosso propósito aqui é um estudo sobre a lição dos adultos, visando trazer aos irmãos alguns pontos importantes da lição, alguns esclarecimentos, lembrando aos irmãos que esse estudo ele não substitui a aula presencial no próximo domingo. Ele visa incentivar os irmãos a estarem presentes na igreja no próximo domingo, a fim de que juntos nós possamos estudar melhor a lição. Temos aqui hoje dois convidados, o nosso evangelista, irmão Robson, que é um dos coordenadores da coordenação geral aqui em Campina Grande e também aqui no Templo Central. A paz do Senhor Jesus, irmão Robson. Pode ser. Também o professor e presbítero Ronick, que é coordenador, um dos coordenadores da nossa área 5 aqui em Campina Grande. Nós vamos iniciar, irmãos, esse estudo com uma oração. Irmão Ronick, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor pastor Tadeu, Pai do Senhor pastor evangelista Robson, Amém. A todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Oremos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por este momento, por este estudo, também te apresentando todos os professores, todos que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical, também nossos alunos, que seja um momento de aprendizado para todos nós. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a lição que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 é a lição da CPAD, como sempre estudamos. O título da lição é Aviva a Tua Obra. Estamos estudando sobre o avivamento bíblico, o avivamento segundo o padrão de Deus, o avivamento verdadeiro. E o nosso estudo de hoje está na lição número 4, que estudaremos no próximo domingo, dia 22 de janeiro de 2023, cujo título é O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 4 e o versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A lição de hoje, meus irmãos, ela tem o objetivo de falar a respeito do ministério avivado de Jesus, no sentido de a operação do Espírito Santo na vida de Jesus. Como Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, ele viveu constantemente sob a influência do Espírito. Portanto, na lição de hoje nós meditaremos sobre a relação do Espírito Santo e Jesus, a relação da segunda e da terceira pessoa da Trindade, como o Espírito Santo operou no ministério de Jesus e como Jesus ele buscava essa virtude, esse poder, esse enchimento do Espírito para a sua vida como homem. Nós vamos começar aqui, meus amados irmãos, aqui com uma pergunta, ao evangelista Robson. Evangelista, nós sabemos que os evangelhos nos mostram, como nós falamos já, que a vida de Jesus era guiada pelo Espírito. Jesus era um homem sujeito ao Espírito. Nós vemos até mesmo na ocasião da sua tentação, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Pois bem, a pergunta é, essa dependência de Jesus em relação ao Espírito Santo, ela ocorreu apenas para nos deixar um exemplo de que nós dependemos do Espírito? Ou Jesus, como o homem que era, ele realmente precisava do Espírito? Bom, primeiramente a gente precisa entender a natureza a qual Cristo vivia. Cristo tinha duas naturezas, uma 100% Deus e a outra 100% humana. E a gente sabe que Paulo nos diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, deixou toda essa prerrogativa de ser chamado de ter tido como Deus durante o seu ministério, o que a gente chama na teologia da kenose. Mas Cristo, sim, veja, o próprio termo Cristo significa ungido. E no texto bíblico que serve de base para a nossa lição, nosso estudo, Jesus mesmo faz referência a um texto de Isaías,
onde que diz que o Espírito Santo de Deus ungiu. Né? Então, Cristo, sim, é ungido. Então, a gente vê que algumas situações que nós vivenciamos na palavra de Deus, em que Cristo sempre mostra ele sendo ungido. Foi ungido com o Espírito Santo desceu sobre ele após o batismo. Né? Nessa situação que nós relatamos, que ele leu o texto, disse que foi ungido para pregar as boas novas, para evangelizar. Então, isso mostra que, de acordo com a característica humana de Cristo, Cristo precisaria sim ser ungido com o Espírito para realizar essas obras da parte de Deus. E isso não é nada estranho, porque há uma relação entre o Espírito Santo e Cristo, o que também na teologia nós chamamos de pericorese, que é aquela atuação mútua entre as divindades, entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, onde o Filho testifica do Pai e o Espírito Santo testifica do Filho. Então, essa pericorese existe entre eles. E Cristo, como humano que era 100% humano, ele precisaria, sim, de ser cheio do Espírito Santo. Com isso, não somente isso, mas Cristo, como homem, dependia do Espírito e, como um bom mestre que era, também mostrou isso, essa dependência do Espírito para os seus discípulos, para que eles se espelhassem de forma que nós também, assim como ele, dependemos do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vemos que realmente, por ser homem, Jesus precisava, né, ser cheio do Espírito, e também, como mestre, como o professor falou, ele nos deixou o exemplo, né? Essa dependência, ela também se estende a nós. Professor Ronick, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era diferente do ministério que nós temos do Espírito Santo hoje, na dispensação da graça. Ele era um ministério que ele acontecia em ocasiões específicas, ok? Ele usava homens em ocasiões específicas e determinadas pessoas apenas, né? Não era como hoje, onde ele reside na vida de todo aquele que é salvo. Na vida de Jesus, no ministério de Jesus, a gente percebe que acontece pela primeira vez esse fato de um homem viver no Espírito de maneira integral, né? O irmão concorda com essa afirmação e poderia acrescentar algo em relação a este assunto? Sim, concordo plenamente, professor, pastor Tadeu. Veja bem, antes de tudo eu quero enfatizar aqui no início do nosso comentário aqui da lição que eu acredito que essa lição número 4 é o coração, na verdade, de toda essa revista, porque ele enfatiza na questão do avivamento o Espírito Santo e o Espírito Santo na pessoa de Cristo. Não temos como ser avivados, né, sem o Espírito Santo e justamente sem a pessoa do nosso Cristo. Mas respondendo a esta pergunta, e repito, sim, concordo plenamente, que há, de forma bem clara, que a Bíblia nos mostra a diferença de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu cito um autor aqui, chamado Meyer Perlman, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um bom livro, por sinal, e ele, de forma bem didática, ele vai nos mostrando a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, há uma atuação como o Espírito Criador. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, estava realmente presente e atuante na criação de tudo. Ele fala na questão do Espírito dinâmico, e aí é nesse ponto do Espírito dinâmico que o Senhor mesmo mencionou, que esporadicamente o Espírito Santo, de forma casual, específica e especial, ele vinha sobre algum rei, um profeta, um sacerdote ou alguém específico numa missão realmente de ser o porta-voz, né, de Deus naquele momento, ou inspirando, né, pessoas, homens de Deus, como o fato de Josué, de Moisés, que realmente receberam a inspiração plena do Espírito para escrever, e é o que a gente lê até hoje na Bíblia Sagrada.
tá? E ele fala também do Espírito como regenerador, tá? Quando ele fala do Espírito regenerador no âmbito do Antigo Testamento, era justamente de vislumbrar a promessa da plenitude do Espírito Santo que está escrito, né, no Antigo Testamento, que ele viria, né, seria derramado para todas as pessoas, para homens, mulheres, jovens e velhos, idosos, tá? Então, nessa dinâmica, né, que o Espírito Santo realizava no Antigo Testamento, ele descia sobre algumas pessoas de tempos em tempos. E, de fato, pastor Tadeu e evangelista Robson, quando percebemos a atuação em Cristo, foi diferente, foi inédito e foi inaugurador, né? A questão do Espírito Santo de forma integral, né? A gente percebe o Espírito Santo na vida de Cristo, como foi gerado, tá certo? Concebido em Maria, no nascimento, no crescimento, porque a Bíblia diz que Cristo cresceu, né, em espírito, no batizado, tá? Com João Batista, a forma como o Espírito Santo veio como uma pomba, no ministério de Jesus, nos milagres que aconteciam, no fortalecimento que Jesus realmente recebia diante da tentação no deserto, diante dos sofrimentos, dos açoites, né, na cruz, na morte e na ressurreição. E o interessante pensarmos nessa atuação do Espírito Santo, diferente do Antigo Testamento, já no tempo da graça, que inaugurou com Jesus, né, que da mesma forma que Jesus foi gerado pelo Espírito, também somos gerados pelo Espírito, né, somos regenerados para uma nova vida. Da mesma forma que o Espírito Santo foi com Cristo no crescimento, também o Espírito Santo é conosco no crescimento nosso, nos primeiros andares, né? Nas primeiras passadas como novo convertido, no nosso crescimento ministerial. Do mesmo jeito que o Espírito Santo foi na vida ministerial de Cristo, o Espírito Santo é conosco na nossa vida ministerial. Não existe ministério sem o Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Espírito Santo foi com Cristo no fortalecimento, ele também nos fortalece. E é conosco, né, por todos os tempos. Então, essa distinção, né, que a gente percebe do Antigo e do Novo Testamento é bem latente, né, que dá para a gente observar de forma notória, tá certo, essa diferença. Muito obrigado, professor Ronick. Os irmãos percebem que a lição de hoje, toda a nossa reflexão aqui gira em torno da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, e quais são as implicações disso para nós hoje. Como o professor Ronick falou, ali foi uma coisa inaugural, ou seja, não parou por ali, né? Jesus inaugura essa dispensação, essa nova forma do Espírito Santo atuar, e ela se estende até os nossos dias. O professor evangelista Robson, no tópico 1 da lição, como já temos falado aqui, o autor, o comentarista pastor Elinaldo Renovato, ele registra a atuação do Espírito Santo em diversas ocasiões na vida de Jesus, como nós já falamos, no batismo, na tentação, não só na cruz, né, mas em todo o ministério, nos milagres, na vida de Jesus. Isso nos leva a uma reflexão, sobretudo na questão da tentação. Porque é o seguinte, temos hoje um pensamento de que alguém cheio do Espírito Santo não sofre. Se eu for cheio do Espírito Santo, se Deus for comigo, a minha vida será isenta de sofrimento, será isenta de lutas. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê justamente o contrário. Jesus, ele é alguém cheio do Espírito Santo e foi o que mais sofreu. Não é verdade? Mesmo sendo justo. E aí a pergunta ou a reflexão que a gente faz, nesse mundo, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo e mesmo assim sofrer lutas e perseguições? Claro que sim, né? O exemplo foi Jesus. O exemplo de tudo é Jesus, né? Jesus passou por isso. E veja, como o pastor Tadeu mencionou aqui, por exemplo, na tentação. Quando Jesus foi para o deserto, né, e foi ser tentado pelo diabo, mas antes de ser tentado pelo diabo, às vezes a vida, a praticidade da forma como você se aproxima mais de Deus, requer mais também um esforço seu.
Então, quando Jesus foi para o deserto, ele passou 40 dias ali sem se alimentar. E estava no deserto. E isso faz com que a carne da pessoa, o corpo, fisicamente falando, fique debilitado. Então, Cristo sofreu, a sua carne estava totalmente debilitada porque foram 40 dias sem se alimentar. Estava fraco. Né? Então, passando disso, ainda veio as tentações. Primeiramente de ordem material, física, e depois a de ordem espiritual, que foi a tentação pelo diabo. Quando nós nos propomos a praticar a nossa vida piedosa diante de Deus, então oramos, isso faz com que nós oramos e jejuamos, nosso corpo fica um pouco debilitado, e isso estamos santificando a nossa vida, e consequentemente vem também os ataques espirituais, né? Os ataques espirituais por parte do diabo para as nossas vidas. Todos os servos fiéis de Cristo, a Bíblia relata que eles passaram por lutas, por perseguições, muitas das vezes usando outras pessoas, né? Então esses ataques. Mas Jesus disse assim que no mundo nós teríamos aflições. Lá em João 16:33, ele fala acerca disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus nos deu o exemplo para que sejamos cheios do Espírito para vencer essas lutas. Veja, Jesus fala e fez uma oração acerca disso, porque nós estamos no mundo. Em João 17:15, ele disse que orava para que o Senhor nos livrasse do mal, mas não nos tirasse desse mundo. Então esse mundo está propício a nós enfrentarmos essas lutas, essas batalhas, mas como é que nós venceremos? Cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a forma pela qual nós iremos vencer, através da consciência, da leitura da palavra de Deus, porque Jesus venceu a tentação do diabo citando apenas a palavra de Deus, a própria palavra dele. Então isso é importante e nos traz uma lição grande, não é? Porque Jesus, a própria palavra de Deus, Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, esse é o ponto principal. O Espírito Santo que habita em nós é o espírito de fortaleza, de força, para lutarmos, para batalharmos e, acima de tudo, sem temer, em Cristo Jesus, vencendo todas as barreiras. Porque Davi disse que com o Senhor ele não tinha medo de enfrentar qualquer exército. Amém. Então, essa é a nossa vantagem. Tendo o Espírito Santo de Deus, somos mais do que vitoriosos. Glória a Deus por isso. E o mundo, a natureza do mundo, meus irmãos professores, ela é totalmente diferente da natureza do Espírito, né? Então acho que a pessoa, o crente, quanto mais cheio do Espírito ele for, mais estranho ao mundo ele será, né? Acho que o exemplo disso também é João Batista, né? Que foi cheio desde o ventre da mãe, e era alguém estranho para este mundo. Então realmente alguém cheio do Espírito sofrerá perseguições. Ainda no tópico 1 da lição, professor Ronick, sim, o autor ele cita vários frutos, né? Porque quando o Espírito está na vida de alguém, como estava na vida de Jesus, os frutos virão. Então, há vários frutos que o Espírito operou por meio da vida de Jesus, tais como cura, libertações, milagres, transformação de vidas, né? A forma como Jesus lidava com as pessoas, tudo isso eram frutos do Espírito na vida de Jesus. E a pergunta, quando a gente pensa hoje, no século 21, nos dias em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, parece que nos vem uma pergunta óbvia. E a pergunta é: por que esses sinais estão escassos hoje? Visto que nós, pentecostais, temos cultos que nós dizemos ser cultos avivados, festividades, congressos que nós dizemos ser avivados. Mas por que esses sinais que a gente vê na vida de Jesus parece que estão escassos nos nossos dias? É verdade, pastor Tadeu, meus amados irmãos. Vejamos bem um ponto bem interessante. Aqui e acolá, nas igrejas, a gente escuta alguns irmãos mais experientes na obra, e eles mesmos relatam. Antigamente acontecia isso, acontecia aquilo, e muitas vezes a gente fica só pensando e imaginando como acontecia, né, nos modos antigos e também nos modos
que acontecia no tempo de Jesus Cristo. Devemos enfatizar uma coisa em especial, que o Espírito não mudou, não é? O Espírito Santo não mudou, Cristo também não mudou, e Deus também não mudou, não é? Ou seja, continuam o mesmo poder, certo? Apesar das diferentes atuações de Deus nas dispensações e alianças, né, a gente sabe que o tratar de Deus é diferente, mas esses sinais, essas curas, essas libertações, esses milagres e maravilhas, pode sim acontecer em nossos dias, não estão descartados. E inclusive para nós pentecostais, não está descartável de forma alguma, né? Agora devemos ter uma coisa em mente. Não podemos vislumbrar que o mesmo milagre, da mesma maneira, né, seja feito aqui no século XXI. Por exemplo, o milagre da mulher que tinha um problema do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos. Né? Talvez alguém possa dizer, não, mas uma mulher que tenha o mesmo problema do derramamento de sangue que essa mulher tinha, uma hemorragia, ela tem que passar 12 anos para poder Jesus curar. Então não é via de regra, né? Não tem que acontecer dos mesmos moldes. E inclusive nosso Deus é um Deus dinâmico, meus irmãos. Agora, por que não acontece isso? Culpa do povo. Culpa nossa. Né? O povo, um ciclo vicioso, né? Relaxa, deixa de ser fiel, deixa de ser responsável, deixa de ter uma vida piedosa, né? Deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de estudar, de ler a palavra e praticar a palavra. Né? Então acontece, aí eu vou entrar até na área do professor Robson, acontece a lei da ação e reação, né? Na física. Então, o que é que isso aí acontece? Enquanto o povo não tem uma vida sincera em comunhão com Deus, há uma reação de Deus. Né? E a reação de Deus é o que não acontece, né? O avivamento. De igual modo, nessa mesma ação e reação, quando o povo começa a se inclinar para Deus, se humilhar, orar, buscar, aí provoca uma reação de Deus. E a reação que provoca de Deus é das melhores possíveis, meus irmãos. A gente tira isso para a prática. Quando estamos nos nossos momentos de busca, a gente percebe até uma certa leveza, né, pastor Tadeu? Até uma certa alegria, uma certa força, um encorajamento. Né? E isso acontece também na vida de uma igreja quando busca. Né? Às vezes vem pregadores, vem cantores diversos, mas a igreja não está buscando, está colocando a responsabilidade somente para o pregador, para a cantora. É como se o nome dele ou dela pudesse fazer todo o efeito, né? E a gente percebe que as coisas estão acontecendo muito assim, no desvaneio, muito de forma relaxada, né? Sem estudo, né? Eu estava assistindo, né? Tentando procurar alguma boa live, e me pareceu na tela lá uma igreja, lógico que eu não vou dizer aqui questão de ética, mas era tanto da profecia, sem contexto bíblico e sem pregação bíblica, né? E o povo está gostando ultimamente disso, inclusive, pastor Tadeu, evangelista Robson, é notório em nosso meio esses profetas das redes sociais, né? São 24 horas, você vai nas redes sociais, no Instagram, no Face e demais, está lá eles profetizando, é só você entrar que ele vai profetizar. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Então, que possamos vislumbrar, chegar-se a Deus novamente, e com certeza Deus é o mais interessado em fazer esses milagres e maravilhas em nosso meio. Glória a Deus. No tópico 2 da lição, o autor ele volta a nossa atenção para a vida de oração de Jesus. Veja, nós estamos falando de alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, requer uma vida de oração. Inclusive o irmão falava sobre a questão da mulher do fluxo de sangue. Talvez hoje a gente não veja muita coisa porque ela recorreu a Jesus depois de ter sofrido 12 anos. Isso. Hoje a gente marcaria uma consulta médica e iniciaria um tratamento. Às vezes Deus quer que nós tenhamos uma experiência com Ele, mas por causa dos recursos, e graças a Deus pela medicina, por causa dos recursos que nós temos hoje, a gente deixa de ter certas experiências com Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus ele tinha uma vida de oração.
Ele era Deus. E alguém pergunta, mas Deus precisava orar? Mas Paulo fala em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, né? E por isso ele precisava orar como nós precisamos orar. Jesus, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, ele foi escolher os seus obreiros. Hoje a gente de repente pegaria o currículo, né? Analisaria alguns aspectos. Jesus, ele foi para oração, ele foi orar. E escolheu homens que talvez, certamente nós não escolheríamos, mas escolheu baseado na oração. Ele passa a noite em oração. Mas quando a gente olha na Bíblia a oração de Jesus, a oração de João 17, por exemplo, a oração sacerdotal, a gente percebe que era uma oração diferente. Ela era uma oração diferente, principalmente quando a gente compara com os religiosos da época. No Sermão do Monte, Jesus vai justamente ensinar os discípulos para orar de uma forma diferente, sem hipocrisia, sem ser uma oração mecânica, né? Como nós, evangelista Robson, podemos hoje descrever, se a gente fosse falar para os irmãos aqui, como seria a oração de Jesus? Para a gente tentar chegar à nossa oração o mais próximo da oração dele. Ou mais próxima, né, da oração dele. É muito importante porque a gente vê na Bíblia o quanto Jesus orava. E se nós compararmos a nossa vida, né, por exemplo, Cristo passava o dia inteiro evangelizando, trabalhando, naquela luta, se deslocando a pé, várias distâncias. E se fosse uma situação normal da nossa, a gente, quando chegasse à noite, a gente diria assim, estou morto de cansado, vou descansar para amanhã uma nova jornada. E Cristo fazia diferente. Os discípulos iam dormir e ele ia orar. E passava a noite inteira em oração. Então, Jesus tinha uma vida constante de oração. Por quê? Para manter a sua ainda íntima comunhão com o Pai, porque como homem, que como o pastor Tadeu falou, ele esvaziou-se, Paulo falou lá em Filipenses, precisaria de continuar mantendo essa íntima comunhão com o Pai. E acima de tudo com o Espírito Santo, para que fosse sempre cheio. Aí é interessante porque lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensina a oração, ou fala para a oração, que naquele contexto do Sermão do Monte, lá em Lucas 11, a gente vê que Jesus foi instigado a essa questão da oração, porque os discípulos disseram para Jesus, chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Então, primeiramente, demonstra que João Batista também era um homem de oração, e que ensinou os seus discípulos. E ali os discípulos estavam também querendo aprender, ter um aprendizado com relação à oração. E é interessante que Jesus dá 4 instruções para orientar a nossa oração, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5 ao 15. Né? Então, primeiro, ele diz que devemos orar em particular antes de orar em público. E isso é importante porque isso era o diferencial com relação aos fariseus, que oravam em público e se passavam por pessoas de oração que na realidade não era. Não é? Orar em público é errado? Não é. Nós na igreja oramos em público, oramos aqui na igreja, fazemos um culto ao ar livre, oramos em casa antes das orações, antes das refeições. Isso não é errado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que primeiramente a pessoa deveria ter uma vida íntima de oração para depois chegar diante de público e realizar uma oração para não apresentar aquelas pessoas que estão vendo você orar e pensar que você realmente tem uma vida de oração. Então, ali em público você gosta de estar orando, mas no secreto, quando Cristo manda você ir para o secreto, se você não ora, ali você está fazendo o papel de hipócrita. Até porque, irmão Robson, eu acho assim, que quando uma pessoa ora em público, a gente sabe se ela ora no particular. Isso. Não é verdade? Verdade. A gente conhece o altar individual da pessoa quando ela fala, essa pessoa tem altar, essa pessoa ela tem a vida particular dela em ordem com Deus. Justamente. E por isso que é importante de ter, porque quando Jesus diz assim, entra no teu quarto, entra no local secreto, isso ali não tem mais aquela questão de estar se apresentando para ninguém. É só você e Deus. E veja que é você, Deus é soberano, você tem que chegar pelo menos com um pouco de humildade diante do rei. Então, com isso, toda ali naquele momento você vai se esvaziar do todo seu eu e dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Então, primeiramente,
é isso que Cristo fala, né? A primeira instrução que ele dá é isso, que devemos orar em particular antes de orar em público. Segundo, devemos orar com sinceridade. E essa questão de sinceridade é a expor realmente aquilo que está no seu coração. E porque essa questão de sinceridade, quando a gente fala, é aquela de você falar o que está no fundo do seu coração sem fazer as repetições, as vãs repetições que Cristo fala. Aí você pode perguntar, pode dizer, mas é errado a gente repetir uma oração? Não, não é errado, porque Cristo repetiu a oração lá no monte, quando ele estava pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Paulo também orou por 3 vezes. 3 vezes também, né, em relação ao espinho na carne. Mas o que ele está falando aqui? É com que, muitas das vezes, a nossa repetição se torna uma repetição, aquilo que nós pedimos a Deus, sem fundamento, sem lógica, que não está de acordo com a vontade plena dele. Então isso se torna uma vã repetição, porque estamos pedindo algo a Deus que não condiz com a realidade e caráter bíblico e vontade de Deus. Então isso termina se tornando uma vã repetição, né? Então, claro que quando nós vamos orar diante de Deus, nos apresentar diante dele, todos nós temos a nossa oração, uma oração repetida. Então nós temos que, toda vez que a gente vai começar, temos um padrão de repetição de oração. Então a gente tem que se desfazer disso para adentrar de coração verdadeiro diante de Deus. E terceiro, é orar de acordo com a vontade de Deus, né? Isso é muito importante, conhecer a vontade de Deus. E quarto, devemos orar com espírito de perdão. Então essas são as 4 instruções que Cristo fala. E quando fala em relação ao espírito de perdão, porque Jesus diz assim que perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado o dos nossos irmãos. Então, não é que Cristo vai se submeter apenas a isso, mas é que você tenha o reconhecimento do sacrifício de Cristo, do perdão dos seus pecados, aquilo que Cristo fez por você, e você ainda tem que fazer por outro, que não é nada comparado ao que Cristo fez por você, que é aquela parábola que Cristo fala acerca daquela pessoa que o rei perdoou uma quantia grande e aquele outro com uma quantia menor ele não quis perdoar. Então é isso que Cristo fala, de a gente ter um espírito de perdão. Mas aqui eu finalizo deixando uma palavra que o Warren Wiersbe ele fala, ele diz assim: o mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. E eu achei isso muito importante o que ele afirma. Então eu finalizo com essa palavra. Muito obrigado, evangelista Robson. Professor Rony, que ainda pegando esse engancho da resposta do evangelista Robson sobre a questão da oração e da oração de Jesus e o que nós devemos aprender sobre a oração de Jesus para termos uma vida cheia do Espírito Santo, há uma mentalidade hoje de que orar é convencer a Deus sobre a minha vontade. Orar, eu vou convencer a Deus do que aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim. E as pessoas enxergam a oração nesse sentido de convencer a Deus. Sendo que na vida de Jesus a gente vê que a natureza da oração era diferente. Como o evangelista Robson citou, a oração era: se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu, na minha visão, aquela foi a oração mais intensa da Bíblia, porque foi ali que Jesus suou sangue. Jesus suou sangue não na cruz, Jesus suou sangue no jardim da oração. Jesus ele faz aquela oração com tanta intensidade, com tanta angústia, vamos dizer assim, que ele soa sangue, e a resposta para aquela oração de Jesus foi não. Isso. Não é verdade? Foi a oração mais intensa da Bíblia cuja resposta foi não. Ele precisava beber o cálice. Então, a pergunta é: como hoje a gente manter uma vida de oração, mesmo sabendo de que o que vai prevalecer não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor? Pastor Tadeu, essa pergunta me faz lembrar de algumas coisas bastante interessantes e até engraçadas, pelo seguinte modo. Me faz lembrar das caixinhas de promessas, que as pessoas gostam muito de comprar, né, nas lojas evangélicas, entendeu? Inclusive, já encontrei essas caixinhas de promessas em bancas de revistas, em várias livrarias. Mas por que as caixinhas de promessas? Por que eu relato isso? Porque só tem palavras boas.
né? Só tem versículos que você queria ouvir o sim. Nas caixinhas de promessas não tem o não, né? Outra coisa que me faz lembrar nessa pergunta é a expressão que não somente nós cristãos expressam, mas o povo, de uma maneira geral, expressa, que é a expressão se Deus quiser, né? Mas expressam se Deus quiser de uma forma tão leviana, né? Que não sabem nem o que é que eles estão falando. Se Deus quiser, vai acontecer isso. E tem uns que completam agora o se Deus quiser. Se Deus quiser, aí o outro diz, e Ele quer. Né? Como assim Ele quer? Você já perguntou a Deus se Ele quer? Já determinou, né? Já determinou. Aí me faz lembrar uma outra coisa nessa questão de determinou. As confissões positivas. Eu decreto, né? Vai acontecer porque eu estou falando. Eu profetizo. Eu profetizo sobre a tua vida. Inclusive, o Ciro Santos Cibote já escreveu 2 livros com relação a esses chavões que acontecem, né, nas pregações. Né, erros que os pregadores precisam, né, evitar. Né? Então, a questão do não de Deus, ele é ruim mesmo. A gente receber um não somente de Deus, mas de qualquer pessoa. É lógico que a gente quer ser condicionado. Na verdade, somos condicionados a receber um sim. A gente percebe uma criança e percebemos até o pecado realmente nato em nós, natureza pecaminosa do homem, na criança. Porque quando a gente diz à criança não, a criança... Primeiro, o primeiro estado da criança é uma certa revolta. O desejo que ela tem do sim é tão grande que ela mesmo se revolta. E muitas vezes estamos como crianças, né? Vários anos de evangelho, irmãos, mas quando recebe um não de Deus, se queixa, fica insatisfeito, né? Fica de uma forma raivosa, se comporta como um menino mimado, né? E a característica do menino mimado é porque é aquela pessoa que sempre recebe o sim do pai ou da mãe. Então, às vezes, a pessoa vem com essa característica de sempre receber um sim, sempre concordando com o que quer. Quando recebe um não, quer logo parar na caminhada, né? Se comporta até como um menino birrento, que é aquilo que se esperneia, entendeu? E já ouvi muitas pessoas no nosso meio colocando realmente Deus no canto da parede. Olha só, Deus se coloca no canto da parede, meus irmãos. Deus se sujeita a isso, né? Pressionado, chantageado, entendeu? Não, agora o Senhor se vira, né? Essas expressões desrespeitosas realmente contra Deus. Então, é digno de uma pessoa que não está em pleno avivamento do Espírito Santo, pastor Tadeu Evangelista Robson. São essas características. Pelo contrário, né? Aqueles que estão em avivamento, eles recebem o não. Talvez fique até triste no momento, porque é natural, somos seres humanos. Mas essa tristeza depois, numa reflexão, ele vai perceber que aquele não de Deus é um propósito. Né? Deus tem algo melhor para mim e para você. Aquele não de Deus é justamente uma manifestação de amor dele sobre as nossas vidas. Muitas vezes está livrando a gente de uma morte, de um acidente, de algo pior. Então é a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Então estes não desanimam, estes perseveram, mesmo diante do não, né, de vários não, mas perseveram porque sabem que o momento Deus está preparando algo bem melhor para ele. Muito obrigado. Eu costumo dizer que se todas as orações que eu fiz na minha vida até hoje, a resposta tivesse sido sim, eu estaria perdido. É verdade. Eu estaria perdido. Eu fui abençoado muito mais com os nãos do que com os sims, né? E como alguém já disse, se a luta te fez orar, ela já te abençoou, independente da resposta. Evangelista Robson, no tópico 3 da lição, o comentarista trata sobre a unção do Espírito Santo na vida de Jesus. E a pergunta é simples, ao mesmo tempo ela é profunda. O que significa unção? Porque é uma palavra tão usada no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, ela é tão batida e até de certa forma tão até banalizada no nosso meio que a gente às vezes perde de referência. A gente fala às vezes em contextos indevidos que a gente perde a noção
da definição bíblica da coisa. O que biblicamente é unção? Vamos lá, né? É simples e é profunda. Mas vamos para o termo, a definição do termo. Né? A palavra unção no hebraico, né? Ela vem do verbo ungir, que é machá, né? Que significa ungir, untar, consagrar. E quando é utilizado o substantivo machia, que é ungido, é relacionado a essa palavra principalmente a Cristo, a ungido, ao Messias, que é o substantivo machia. E machia implica unção para um ofício ou alguma função especial. Esse é o significado da palavra no hebraico. Assim como quando Davi fala que não ia ferir a Saul porque era ungido, então isso aí ele utiliza a palavra machia. No grego, a palavra ela tem várias variantes, mas são duas principais palavras que são usadas. A primeira é aleifo, que é um termo que é geral para descrever a unção em si. Então, quando a pessoa toma um banho e depois se unge, vai ungir. Então, essa palavra é aleifo. Para ungir doentes, a unção de ungir doentes, utilizava a palavra aleifo. A segunda palavra era crió. Crió está restrito a unções sagradas. No caso, quando fala de Cristo, que Cristo é ungido de Deus, essa é a palavra utilizada, né? Então, crió, para falar referente a Cristo como ungido de Deus. Agora, quando fala assim, João diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, e vós tendes a unção do santo. Essa palavra não é crió, e sim crisma, do grego crisma. Então já é uma diferença, porque já diferencia daquela que é usada para Cristo e para nós, como João estava se dirigindo, já é crisma. Então, a gente vê que nesse sentido, e há uma banalização com relação a essa palavra, esse termo nos dias, porque eu já ouvi muitos pregadores falar, olha, já ouvi falar de unção financeira, eu já ouvi falar de unção do reteté. Tem várias unções. Então são várias unções que essas pessoas... A unção do riso. A unção do riso, esses pregadores trazem leão, né? Novidades, sabe? Que isso biblicamente não nos condiz, biblicamente. Então, isso demonstra a falta de conhecimento bíblico desses pregadores e a falta de compromisso de muitos crentes em adorar ao Senhor. Pois, se fossem realmente adorar ao Senhor nos cultos, não admitiriam esses tipos de aberrações. E o que é que acontece? É porque a maioria de muitos crentes estão indo para a igreja apenas como entretenimento e não para adorar. Porque se realmente fosse adorar, não aceitava isso nos cultos. Mas as pessoas estão se sentindo bem com esse tipo de entretenimento. E isso não é bíblico. E são essas coisas que nós temos que combater. Muito obrigado, evangelista Robson. O evangelista Robson, no começo do estudo, disse que Cristo significa ungido, né? Então a questão da unção, como o professor falou, ela está muito relacionada à questão da missão, da vocação, na verdade. Então se Jesus te ungiu para algo, significa que ele te vocacionou para aquilo. Ele quer que você faça aquele trabalho específico na obra dele. Professor Rony, em relação a isso, a pergunta é assim, o que o crente deve fazer quando ele está exercendo o seu chamado, exercendo a sua vocação, mas sem aquela alegria do Espírito? Às vezes a gente passa por fases assim, Verdade. que a gente faz porque tem que fazer. Isso. A gente faz porque espera-se que façamos, mas a gente já não faz com aquela alegria. E aí a gente diz assim, a gente não faz, eu não estou sentindo aquela unção. Eu não estou sentindo a unção de Deus sobre a minha vida para fazer tal coisa, então eu estou fazendo de forma mecânica. O que fazer nesses momentos? Pastor Tadeu, me parece que quando o João ele recebe as revelações, justamente as palavras para escrever para as 7 igrejas da Ásia, se eu não me salvo a memória aqui, é a igreja de Éfeso, que Jesus relata, volta ao primeiro amor, não é verdade? Já perceberam como é que é o novo convertido? Cheio de ânimo,
né? Eu mesmo, quando me converti, era uma animação tão grande, né, que eu queria ler a Bíblia de uma maneira muito rápida, entendeu? Para conhecer mais. Isso é o momento do novo convertido. E muitas vezes a gente vai relaxando e, como a igreja de Éfeso, tem que voltar realmente ao primeiro amor. Ou seja, aquelas belas práticas, as primeiras práticas, né? Com relação à nossa vocação, nosso chamado, a gente tem que, primeiramente, ter a sensibilidade do Espírito em que Deus nos vocacionou, para não haver problemas depois. Para que você foi chamado? Né? Muita gente se frustra porque não está realmente no chamado realmente de Deus. Mas vamos aqui tratar sobre aquele que realmente tem a sensibilidade do seu chamado, sabe que ali é o caminho, mas se vê, como o senhor mesmo falou, desanimado, né? Desesperançoso, entendeu? Algo aconteceu no caminho, às vezes até na vida particular, que choca a vida ministerial, ou algo aconteceu na vida ministerial que se entristeceu, e muitas vezes até mesmo diz, e tanta experiência com Deus, mas às vezes diz, será que Deus me abandonou? Né? O que está acontecendo comigo? Outro que devemos pensar, outra ocasião, é aqueles que chegaram num patamar tão, assim, vamos dizer assim, no nosso meio tão importante, que foi perdendo a vida piedosa, a prática da oração, a prática da palavra, entendeu? Se acham que já sabem demais, né? Que nada vai acontecer contra, nada vai acontecer errado, e acabam se enganando a si próprio. A outra ocasião são aqueles que, pela correria, pela vida acelerada que temos no século XXI, né, perdem também essa vida de oração, né, uma vida íntima, uma vida de comunhão com Deus, perde a prática, e quando se dá fé, né, eles já estão de forma mecanizada, né, no automático, fazendo aquilo sem estima, motivação nenhuma. E eu cito um exemplo bíblico de um obreiro que se viu numa situação como essa, Timóteo. Né? Paulo escreve a Timóteo 2 cartas, e a última carta que eu na minha opinião, é uma carta mais do que especial, porque é uma carta que Paulo escreveu dentro de uma prisão. Quem deveria estar realmente se sentindo mais fracassado era Paulo, porque estava dentro da prisão, e Timóteo estava solto, né? Ou seja, livre para pregar a palavra, mas estava recebendo uma influência muito forte, contrária, né, contra o seu ministério. Mas Paulo, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, né, Paulo sempre avivado, faz Timóteo lembrar de algumas coisas que eu acredito que despertou no obreiro Timóteo, né? Primeiro, Paulo dizendo que estava orando por ele. Era como se dissesse, eu estou lembrando de você também, você não está só, né? E se eu estou orando, Deus vai agir. Segunda lembrança, Paulo fala das lágrimas, ou seja, estava colocando Timóteo a pensar, refletir nas práticas que eles faziam. Terceiro, na questão da fé, que não era fingida, e ele tem o exemplo da mãe, da avó. E por último, Paulo faz lembrar do dom, que estava praticamente morto. Quando Paulo diz, despertes o dom de Timóteo estava realmente guardado, enterrado, esquecido, né? Não estava praticando. Então, dizendo muitas vezes faz isso. E o próprio Espírito Santo, ele nos faz lembrar isso. Quem sabe você, meu amigo obreiro, né, esteja passando por um momento como este, né, e Deus esteja falando com você, né? O Espírito Santo, ele pode avivar a sua vida novamente, né, numa prática piedosa. E aí eu cito um escritor cristão chamado Bill Hybels, no livro Como Ser um Cristão Autêntico. Muito bom esse livro, para mim é um livro de cabeceira. E ele relata que aconteceu com ele mesmo essa vida mecânica, essa vida automática. E uma das coisas que despertou ele, que é uma boa prática, amado obreiro, é reavaliar no final do dia o que você fez. O que é que eu fiz? Porque quando a gente faz uma retrospectiva no final do dia, a gente vai perceber que oramos pouco, meditamos pouco, fazemos pouco para Deus, e reavaliando o que vai fazer no outro dia. Então, é uma boa prática que serve para todos nós.
Muito obrigado. Esse é o conselho, né? Desperte o dom de Exato. Deus que é em ti. Esses dias eu li esse texto, mas na versão inglesa, que dizia, a ideia é, coloque no fogo. Né? Os pastores antigamente falavam que as brasas têm que ficar juntas, para não se apagar. Por isso a importância de congregar. Você que de repente passou a pandemia e ainda não voltou a congregar, volte urgente. Volte urgente para a igreja que você congrega e esteja junto com os irmãos. O convívio é importante para esse aquecimento espiritual. Professor Robson, alguém pode pensar, ainda falando a questão já caminhando para a nossa conclusão, mas ainda falando a questão da unção, alguém pode pensar assim, não, mas a unção de Deus ela é específica para uma classe de pessoas. Ela é específica para pastores, para obreiros. Alguém pensa assim, não, mas eu não tenho dom de pregar, eu não canto bem. Será que essa unção é para mim também? Aí a pergunta é, para quem está disponível essa unção do Espírito Santo? Bom, essa unção está disponível para todo crente. Você que é crente, você que é salvo, que é liberto no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, essa unção está disponível para você. E veja só, a unção do Espírito sobre o crente, conforme 1 João capítulo 2, versículo 20 e o versículo 27, e eu vou dizer aqui apresentada pelo pastor Antônio Gilberto na sua teologia pentecostal. E ele diz assim, primeiro, que João diz assim, tens a unção do santo. Então essa unção santifica e separa o crente para o serviço de Deus, que foi aquilo que o pastor Tadeu já falou, né? Já mencionou que essa unção é para capacitar você para o serviço. Depois, e sabeis tudo, também proporciona conhecimento das coisas de Deus em geral. Terceiro, fica em vós, no versículo 27, fica em vós, então é permanente na vida do crente. E quarto, a unção que vos ensina todas as coisas, que está lá no versículo 27 dessa carta. Ela é didática, pois possibilita ensino contínuo das coisas de Deus. E quinto, e verdadeira, não falha, pois procede da verdade, que é Deus. E por último, sexto, não é mentira, no versículo 27, que é sem dolo, sem falsidade. É possível que houvesse entre certos líderes daqueles dias uma falsa unção que imitava a verdadeira. Então João diz aqui, vós tendes a unção do santo juntamente para discernir essas coisas. Então, veja a quantidade de coisas que essa unção ela produz em sua vida. É uma unção verdadeira, é uma unção pela qual você pode fazer coisas gloriosas no serviço do Senhor. Então, siga esses conselhos do nobre pastor, que está na glória, pastor Antônio Gilberto. Muito obrigado. E para nós concluirmos, professor Ronick, Pois não. a pergunta acho que é a pergunta para a gente concluir a lição de hoje, aplicando-a em nossas vidas. É possível vivermos hoje no século XXI, nesse mesmo, vou chamar, nível de avivamento que Jesus viveu? Visto que Jesus falou assim, vós fareis as mesmas obras que eu faço e fareis ainda maiores. É verdade. A gente tem que perceber, primeiro ponto, o mesmo Espírito que operou em Jesus também opera em nós. Né? É lógico que é bem difícil, né, a gente chegar ao patamar de Jesus. Tem que ser uma vida muito disciplinada, né, muito organizada, piedosa, mas é possível. É lógico que não vai ser possível imitar a divindade de Jesus. Sim. Isso aí não cabe a nós, jamais, é impossível, na verdade, nem o sacrifício. Mas a prática que Jesus deixou para nós de um viver santo, de um viver pleno, de viver com amor, a prática das orações, né? A prática de que Deus faça a vontade, a prática da submissão, não é verdade? Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que eu vou pegar só uma parte desses versículos, que diz assim, mas sede santos, porque eu sou santo. Entendeu? E diz que em toda maneira de viver, em todos os aspectos. O pastor John Stott, no livro A Vida em Cristo, ele diz que viver semelhante a Cristo é um desejo de Deus. Né? Outro ponto, o mundo, o próprio povo quer e cobra isso de nós. Mas Jesus fazia isso. Por que você não faz? Por que a igreja não faz?
né? E para terminarmos aqui, o viver pelo exemplo. Tudo que Jesus fazia, ele mesmo era o exemplo. Inclusive ele chamou até os próprios fariseus de hipócritas, porque falavam e praticavam de uma maneira diferente. Então, viva pelo exemplo. A maior pregação nossa é a nossa própria vida, né? O maior ensinamento nosso é a nossa própria vida. Inclusive, nós, professores cristãos, líderes de uma maneira geral, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, devemos praticar assim como Jesus fez. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Exato. A ideia é pequenos cristos, imitadores de Cristo. Exato. E Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a vida cristã é uma imitação. E aí o pastor Jonas Madureira, no seu livro Discipulado, ele diz que aqui não cabe, no discipulado não cabe inovação, não cabe a criatividade. O que nos cabe é a imitação. Então, que sejamos imitadores de Cristo, e se assim o fizermos, certamente a nossa vida será avivada, cheia do Espírito. Nós vamos para nossas considerações finais. O professor evangelista Robson, quiser despedir os irmãos com a paz do Senhor, quiser dar alguma dica pedagógica para os professores, para todos os irmãos, fique à vontade. E logo após, o professor Rony. Então, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, conversando, discutindo sobre a temática da Escola Bíblica Dominical. E apenas eu quero deixar uma dica de método, como sempre, de sugestão pedagógica, de como você abordar. Tem um método chamado método socrático, de perguntas, né? Então, Sócrates utilizava muito esse método de fazer perguntas. Claro que é uma adaptação do método socrático, porque Sócrates ele fazia a pergunta de forma irônica para tentar desestabilizar os seus oponentes naquela discussão. Claro que a gente não vai fazer isso de forma irônica para os nossos alunos, mas a pergunta em si, aquela chamada de ideia para levar o seu aluno a determinado raciocínio, é importante. Você faz uma construção dessas perguntas previamente já feitas, levantadas por você, e claro, a sua classe, você conhece os seus alunos, então com cautela as perguntas, de forma que venha construir uma resposta conforme a Bíblia nos dá o padrão de ensino. Então é muito eficaz esse ensino também. Então adapte essa metodologia de fazendo essas perguntas, de construindo, de fazendo, dando uma resposta concreta, primeiramente básica, onde todos tenham conhecimento, e vai puxando por questões mais aprofundadas. Eu acho que a gente usa esse método aqui nesse estudo, né? A gente faz pergunta aos irmãos e a gente constrói junto esse pensamento, coisa que os irmãos podem fazer em suas salas de aula. Professor Rony. Muito obrigado, pastor Tadeu, mais uma vez. Muito obrigado, evangelista Robson. Agradeço também aos irmãos, a Deus, primeiramente. E a dica pedagógica de hoje é justamente a didática de Jesus, né? Jesus usava parábolas, Jesus usava as perguntas, né? De forma até retórica, entendeu? Jesus usava suas próprias atitudes. Tudo isso é uma forma didática de explanar aquilo que pensa. E há uma característica na didática de Jesus, é que ele se preocupava com o comportamento, né? Ali, com a questão emocional de quem estava ali ouvindo. É tanto que há uma passagem da famosa pesca maravilhosa, né? Em Lucas capítulo 5, em que Jesus pregava na beira da praia, ensinava na verdade, né? E ele percebe ali os pescadores chegando naquela manhã sem um peixe sequer, né? Sobe em cima daquele barco, tudo é um método, né? E faz com que aqueles pescadores fizessem uma pescaria que talvez eles nunca tinham feito na vida. Então, enquanto Jesus ensinava, Jesus percebeu a outra parte ali meio desanimada. Então, nós professores, nós educadores cristãos, devemos perceber isso nas nossas salas, na escola bíblica dominical, né? Aquele aluno que está um tanto que desanimado, meio com sentido fracassado, chega junto, converse com ele, né? Motive, e com certeza você será um braço importante, forte na escola dominical e para a igreja, a congregação que você faz parte, ajudando mesmo até o pastor, né? Que inclusive o pastor, ele é também um educador cristão, mesmo não sendo oficialmente professor da escola dominical, mas ele é um educador cristão porque ele quem está ali comandando, né, liderando todo aquele povo, e requer a prática do ensino.
não é verdade? Então, com certeza, a EBD é um suporte muito forte para o pastoreio nas igrejas e nas congregações. Muito obrigado. Como o irmão falou, o ensino de Jesus era focado no aluno, no discípulo. Eu ouvi uma frase ontem, quero repetir aqui, que se o professor ensinou, mas o aluno não aprendeu, não houve ensino. Se o professor ensinou e o aluno não aprendeu, não houve ensino. Verdade. Evangelista Robson, muito obrigado pela presença do irmão. Professor Obrigado. Ronick, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha neste estudo da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, e que você seja edificado através do ensinamento da Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.